Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre o Canadá, certo? O Canadá é o maior da América e o segundo maior país em extensão territorial. Ele é pouco povoado, como nós sabemos, e a capital do país é Ottawa, ou seja, ela também está localizada na província de Ontário, sendo as cidades mais populosas Toronto, que é a capital de Ontário, e Montreal, que é a província do Quebec, que fica na província do Quebec, certo, gente? Então, o Canadá ele é um país pouco povoado e a sua população, as principais cidades canadenses, elas se concentram-se no Vale do Rio São Lourenço e no sul do território canadense. E ela se encontra também na faixa de limite com os Estados Unidos. Então, atualmente, né, a colonização também do Canadá, ela é de ingleses, franceses, chineses, italianos, alemães, entre outros também. E de acordo com a colonização europeia no Canadá, que iniciou-se no final do século XV, com a chegada de britânicos e franceses, ou seja, a colonização europeia ela começa no século XV, com a colonização aí dos britânicos e franceses, onde foram fundadas as cidades de Quebec e Montreal. Ou seja, também ingleses e franceses, eles colonizaram o território canadense. Então, após os confrontos entre ingleses e franceses durante a Guerra dos 7 Anos, aconteceu o Tratado de Paris, que marcou aí o Tratado de Paris, ele marcou o término do conflito, que determinou que os territórios ocupados pela França na América e em outras partes do mundo fossem cedidos à Inglaterra. Então, o governo britânico ele permitiu também que o idioma fosse 2 línguas oficiais, que é o inglês e o francês. Certo, gente? Então, o Canadá ele possui 2 línguas oficiais, como eu acabei de falar para vocês, e as 2 principais cidades, Toronto e Montreal, seguidas por Vancouver também, certo? Então, como o Canadá ele é o segundo maior país do mundo, ele é dividido também em 10 províncias e 3 territórios. E lá é uma monarquia parlamentarista, que tem a rainha do Reino Unido como soberania, mas quem governa na prática o país é o primeiro-ministro canadense, que cabe a ele esse papel, certo? Certo, gente? Então, aqui eu coloquei alguns pontos. O Vale do Rio São Lourenço, que foi o núcleo da colonização dos ingleses e franceses aí, onde foram fundadas as cidades de Montreal e Quebec. Foi o núcleo da colonização, foi o Vale do Rio São Lourenço e os grandes lagos também, certo? Então, hoje o processo de imigração no Canadá, ele está mais rígido, sendo mais favorável a trabalhadores qualificados, sendo que até se você for fazer intercâmbio, você tem que ter no mínimo, estar cursando algum curso na universidade. Eles não permitem que vocês imigrem para lá sendo analfabeto, até porque no Canadá a taxa de analfabetismo é muito pequena, de 100% eu acho que 12% é analfabeto, certo? Então lá é um país que ele vamos supor que ele seja um país a taxa de alfabetismo é grande, e eles exigem também que os imigrantes sejam qualificados para estudar e também para poder trabalhar no país onde você quer ir, entendeu, gente? Então, é isso, obrigada, espero vocês na próxima aula, certo? E um bom dia para todos.